Cá estamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar do tema dados. Vem daí comigo. Olá, meninos! Hoje vamos falar sobre estatística. A estatística ajuda-nos a entender melhor o mundo à nossa volta. Vamos descobrir o que é e por que é que ela é tão importante. Afinal, o que é estatística? A estatística é uma maneira de entender e organizar informações sobre coisas diferentes ao nosso redor. É como um grande puzzle que nos ajuda a entender como as coisas acontecem e o que é que as pessoas gostam. A estatística ajuda-nos a descobrir padrões e a atribuir sentido a grandes grupos de dados organizando-os. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a recolha de dados, organização dos mesmos, descrição, análise e interpretação, para que depois possam ser utilizados na tomada de decisões. Por que é que a estatística é importante? Imagina que estamos a tentar descobrir qual é o brinquedo preferido na nossa escola. Se perguntarmos a cada aluno, isso vai demorar muito tempo, não é verdade? Mas com a estatística, podemos perguntar apenas a alguns alunos e com essas respostas descobrir o que a maioria dos alunos gosta. A estatística pode ser usada para entender determinados assuntos. Por exemplo, quantas vezes chove num determinado lugar? Ou qual é o meio de transporte mais usado pelas crianças para ir para a escola? O início da estatística resulta de uma pergunta mágica que nos leva a um estudo. Por exemplo, quantas crianças gostam mais de futebol do que de basquetebol? E é com uma pergunta que começa o método estatístico. Para responder à pergunta, precisamos de recolher dados. Aqui, precisamos reunir informações. Podemos perguntar a alguns amigos e anotar as respostas. Podemos perguntar a diferentes grupos de crianças se preferem futebol ou basquetebol. O terceiro passo é a organização dos dados. Vamos então organizar as respostas em grupos. Vamos colocar num grupo quais os meninos que preferem futebol e no outro grupo quais os que preferem basquetebol. Isso ajuda-nos a verificar qual dos grupos tem mais meninos. O passo seguinte é a análise dos dados. Neste momento, observamos os dados e tentamos entender o que eles nos dizem. Será que há mais crianças que preferem futebol ou há mais crianças que preferem basquetebol? Com base nas informações que recolhemos, nos dados, chegamos a uma conclusão. Por exemplo, a maioria das crianças gosta mais de jogar futebol do que basquetebol. Isso é estatística em ação. A estatística ajuda-nos a descobrir coisas interessantes e importantes sobre o nosso mundo. A estatística é como uma aventura cheia de descobertas emocionantes. E agora? Estás pronto para iniciar um estudo? Vamos lá! Faz uma pergunta e pede ajuda à tua professora. Eu vou dar-te uma ideia. Podes fazer um estudo baseado nesta pergunta. Qual o brinquedo preferido dos meninos da minha escola? Se tu realizares este estudo, vais descobrir tanta informação sobre os teus colegas de escola. E não te esqueças, apenas vais inquirir uma amostra de alunos. Em Portugal, existe um organismo oficial responsável por produzir e divulgar informação estatística oficial de qualidade. É o Instituto Nacional de Estatística, também conhecido por INE. Com este vídeo deste os primeiros passos num assunto muito importante, a estatística.
Mas este assunto tem muito mais para aprender. Fica atento!